milagre, provisão. Eu falei, Jesus, tu és tremendo, como o Senhor confirma as coisas. E aí eu já fiquei preocupado, né? Porque até então, você imagina, vai ser o pastor que vai trazer a mensagem. Eu estou com tanta saudade de ouvir o meu pastor Perizão ministrar as mensagens a qual o Senhor usa ele para ministrar. Eu falei, hoje eu vou lá. Ele nem sabia que eu viria para cá. Falei, não vou nem avisar, porque quando a gente avisa, fala, prepara uma mensagem. Aí a gente já fica preocupado, já sofre antecipadamente. Falei, não vou nem avisar nada. Vou chegar quietinho, ele vai, já tem alguém preparado para ministrar a palavra. Mas o Espírito Santo falaram ao meu coração neste versículo. E quando chego aqui, o Espírito Santo confirma, através, né, dos louvores, através de um abraço, uma saudação. Abracei aqui o presbítero Daniel, ele me deu falou uma história que me deixou muito alegre. Um amigo nosso, da época que a gente trabalhava ali na Orça, que estava passando por uma enfermidade, era câncer, e através da oração da igreja, a oração do nosso irmão, a nossa oração, chego aqui hoje, ele me dá um abraço e fala assim, sabe o nosso amigo lá? Eu falei, sei, foi curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu já fiquei tão extasiado por saber disso. E aí o Senhor confirmaram ao meu coração esse versículo. A irmã vem aqui e fala sobre o processo dela, na qual Deus está agindo com o seu poder e glória, fazendo milagre, mais uma confirmação. E aí o Espírito Santo falou, está aí onde você vai falar, complementando com o seu testemunho. Confesso para os irmãos que eu não imaginei passar por essa situação, haja visto que minha mãe, ela faleceu com problemas cardíacos, aos 49 anos, né? Faleceu jovem, e eu fiz uma bateria de exames nas minhas férias, e dentre essas baterias de exame, o exame que eu fiz de esteira constou, tecnicamente falando, isquemia do miocárdio. E eu não sabia o que significava isso. Para mim está tudo ok. E quando eu passei nessa consulta online com esse médico, ele começou a fazer caras e bocas. Eu fiquei preocupado. Falei, nunca vi um profissional ficar fazendo um negócio desse? Eu falei, doutor, está tudo ok? Aí ele falou, não está nada ok. Aí minha esposa acompanhou, ela falou para vocês que não está nada ok. Online, olhando para ele assim, e ele fazia caras e bocas orando. Quantos anos você tem? Eu falei, 42. Rapaz, tem histórico na família? Tem, minha mãe, aos 49 anos, faleceu. Meu Deus. Eu falei, rapaz, o negócio está sério. E eu estava sentado no sofá. Tem problema? Os seus irmãos? Eu falei assim, alguns dos irmãos têm problema de pressão alta, mas toma medicamento, tá ok. Mas você não toma? Eu falei, não tomo, nunca precisei tomar. Fiz esse exame de rotina para saber como é que tá. Ele, não tá legal, não. Eu falei, rapaz, sabe que a gente é crente, né? A gente fala assim, o médico está falando que não está legal, não, mas eu sirvo um Deus todo-poderoso, que é médico dos médicos, que pode reverter esse quadro que ele está falando. E aí ele falou assim, eu indico a você que vá fazer esse cateterismo. E eu falei, cateterismo? Eu lembro que minha mãe fez um cateterismo há anos atrás, mas eu não sabia como é que funcionava esse tipo de cateterismo, que é uma microcirurgia. E até você fazer esse cateterismo, é ideal que você não faça nenhum esforço. Ele falou assim, Moisés, que é perigoso você ter um piripaque a qualquer momento, cair duro. Eu falei, rapaz, mas doutor, eu trabalho, eu tenho a família para sustentar, E ele falou assim, ou é a sua vida, a sua saúde, ou é o emprego, você que escolhe. Muito seco, muito seco. Falei, tudo bem. Aí ele me passou um remédio para tomar, um remédio cardíaco. Eu comecei a tomar esse remédio, e até fazer esse exame de cateterismo. E foi essa dificuldade que a irmã Midia falou. E durante esse processo nós pedimos oração para a igreja. E eu lembro que um dos dias eu estava vindo para a igreja, estava louvando com um grupo de louvor. E no momento que eu estava louvando com um grupo de louvor, eu comecei a ministrar. E aí minha cabeça começou a doer muito forte, irmãos. É uma dor de cabeça que eu nunca havia sentido antes, para os irmãos terem ideia. De tão forte que ela. Eu comecei a sentir o zumbido, ouvi zumbidos no ouvido. E aí eu fui recuando, o grupo de louvor estava louvando, eu parei e fiquei louvando baixinho. E comecei a sentir como se fosse gosto de sangue. Na parte nasal, sangue com ferrugem, descendo assim. E eu comecei a clamar, misericórdia de Jesus. Aquela dor de cabeça muito forte. O grupo de louvor terminou de louvar. Eu peguei, saí, fui lá para o banheiro, desci para lavar o rosto, minha esposa me acompanhou. Falou, você está bem? Eu falei, não, estou sentindo uma dor de cabeça muito forte.
Tá insuportável essa dor de cabeça. Ela, vamos lá pedir oração pro pastor. Eu vou ver se eu arrumo um remédio para você. E aí a gente subiu para pedir oração pro pastor. Quando eu subi, nós subimos, o pastor tinha acabado de passar o microfone pro pregador da noite. E aí eu falei, eu não vou interromper, eu vou sentar. Sentei, né? E fiquei ali de cabeça baixa em espírito, clamando ao Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. E o culto foi passando. Perto do final do culto, o pregador olhou para mim assim e falou assim, você aqui, pastor, coloque-se de pé. Eu me coloquei de pé, irmãos. Ele olhou para a igreja, coloque-se de pé, todos aqui, os obreiros, coloque-se de pé. Estenda as vossas mãos sobre este irmão, neste exato momento. E eu de cabeça baixa. Vamos orar intensamente agora, porque o Espírito Santo acaba de me falar que Deus está dando livramento de um derrame cerebral para ele neste exato momento. E a igreja começou a orar, irmãos. A intensidade da oração que a igreja orava, eu comecei a sentir um alívio. Sabe, a irmã estava falando sobre alívio aqui, é real isso. Eu estava com a dor de cabeça muito forte. E a igreja foi orando ao meu favor, e o pregador orando também. E aí eu fui sentindo aquele alívio, aquele refrigério, foi passando. O pregador entregou mais algumas coisas ali também. Só sei que quando terminou, irmão, já não estava sentindo mais nada, para honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero que você perceba quantos livramentos o Senhor nos dá, e muitas das vezes nós não percebemos. Você parou para analisar isso? Daí a necessidade de, ao acordar, ser grato. Falar, Senhor, muito obrigado por mais um fôlego de vida, por despertar mais uma vez nesta manhã. Muito obrigado por cuidar de mim nesta jornada noturna de sono, porque muitos adormecem e não acordam mais. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou de pé mais uma vez. Olha os detalhes, o cuidado do nosso Deus, dos mínimos detalhes. Você parou para analisar isso, irmãos? E a gente acaba se preocupando com tantas coisas supérfluas. Eu não consegui tal coisa, estou revoltado. E esquece de agradecer das simples coisas, que para você pode ser simples. Mas, irmãos, estarmos vivos mais uma vez é a infinita misericórdia e cuidado do nosso Senhor para as nossas vidas. Daí, você para analisar, é melhor ser grato pelas simples coisas no Senhor, ou continuar sendo ingrato, porque todas as vezes que nos tornamos ingratos, irmão, parece que tudo está ruim. Você acorda nervoso. Alguém vai usar o jargão lá fora, acordei com o pé esquerdo hoje, e parece que o dia todo fica ruim. Você levanta para trabalhar, se atrasa, chega atrasado no serviço, é o patrão que te dá bronca, é o processo que não deu certo, é tanta tribulação, aí você retorna, o dia foi ruim. Mas, irmãos, perceba que quando você acorda, agradece ao Senhor, Pai, obrigado por o fôlego de vida, por mais um dia o Senhor ter me despertado, obrigado pelo cuidado noturno, e sei, Senhor, que a jornada do dia pertence a Ti, o Senhor também cuidará de mim. Que dia suave é esse, irmãos? Pode estar a turbulência ao seu redor, mas para você está tudo suave, sabe por quê? Os discípulos, quando estavam no barco, a turbulência estava ali, afligindo eles, mas quando aquele ser chamado Jesus, ele vem por cima da água, ele vem caminhando em meia tormenta, em direção aos discípulos, e quando ele chega, o que acontece? Ele fala, mar, aquieta-te, vento, para, a bonança, porque Jesus está contigo. Olha que coisa interessante. Muitos reparam você, reparam o seu andar, o seu dia a dia, falam, como que essa pessoa consegue estar tranquila, ou com esse semblante tranquilo, sendo que tudo ao redor está caindo, está em ruínas? É Jesus que está no barco. É o dono da vida, é o dono da cura, é o dono do milagre que está no barco. Alguém vai dizer, mas era para o cenário dessa pessoa ser o pior, ser horrendo, mas como que ela consegue ser assim? É Jesus que está te guiando, é Jesus que está te fortalecendo. É o dono da vida. Irmãos, quando eu passei por esse processo, o médico falou aquilo, e eu passei ali, foi esse período de oração ali na igreja, né? Eu fui para casa, passei por esse processo, o médico deu o resultado, pedimos para a igreja orar, foi passando os dias, foi uma quarta-feira, nós fomos para a igreja e veio uma irmã,
pregar de outra igreja, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Olha só as confirmações de Deus e Deus acalmando o nosso coração no processo. Às vezes você fica preocupado, é natural, a natureza adâmica. A natureza adâmica nos faz preocupar, olhar para as coisas da carne. Mas Jesus é tão maravilhoso que quando ele foi, ele falou, vou deixar outro igual a mim, a saber, o Espírito Santo. E esse ele não vai descer por porção igual antigamente, ele vai habitar dentro de você. Ele vai habitar dentro de você e ele vai te advertir dos maus caminhos e vai te orientar. Sabe quando às vezes você fica lá, aquela luta da carne com o Espírito, eu vou ficar em casa hoje, eu vou folgar, que eu estou cansado, algo fala assim, rapaz, se arruma e vai para a igreja, ei, se arruma, tenho eu algo contigo, e aí você arruma aquela força, porque o Espírito Santo bate, te confronta, o Espírito confronta a carne, você se arruma e vem para a igreja, e é o dia que Deus fala nitidamente contigo, fala num processo, é essa batalha, e Jesus foi tão maravilhoso, falou, vou deixar o Espírito Santo agora dentro de você, e esse daí vai te ajudando na caminhada, sabe? Sabe disso? É assim que Deus faz, irmãos. Muitos que aqui estão, talvez, hoje eu não vou não. Hoje eu vou folgar, eu vou descansar. O processo está tão grande que eu não estou aguentando. Aí o Espírito Santo fala, não, vem mais uma vez. Vem, se achega mais. Vem ouvir o que eu tenho para falar contigo. Vem se fortalecer mais um pouco, para caminhar um pouquinho mais. Vem se fortalecer. E aí vocês chegaram até aqui nessa noite para ouvir esses testemunhos maravilhosos. Eu falar também um pouco do meu testemunho. E aí o Senhor vai trabalhando de uma forma tão maravilhosa. Você sai daqui extasiado, renovado, fortalecido para mais uma jornada. Você percebe que muitas das vezes não é necessário você ser um pregador eloquente? Eu não sou um pregador eloquente, eu não sou nem pregador. Pela misericórdia do Senhor, eu gosto de falar que Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Ele ressuscita, Ele restaura. Eu não sou pregador, eu gosto de compartilhar os benefícios de servir a Cristo. É gostoso, então não tem necessidade de ser pregador, mas tem a necessidade de você ser um porta-voz de Cristo, sabe? Daquilo que Jesus fez na sua vida. Não cerre a sua boca não, na primeira oportunidade, fala, pastor, não quero não. Eu quero, pastor, essa oportunidade, porque eu preciso contar essa bênção, e é nessa bênção que você vai contar, que vai fortalecer o irmão ali, vai fortalecer o irmão lá, irmãos. Não é necessário cantar miraculosamente não. Mas eu gostaria de cantar, mas eu tenho vergonha. Alguém vai dizer, eu tenho uma voz de taquara rachada, irmãos. Deus, Ele está atentando para a adoração do seu coração. Aperfeiçoamento, estética, é outra coisa. Se você quiser se aperfeiçoar, ok. Mas quando você sobe aqui, mesmo com vergonha, Senhor, eu quero entregar esse louvor para ti. Se preparou em casa, vem, entrega essa adoração para Ele. Sabe por quê? É em espírito e em verdade que Ele recebe a sua adoração. Eu não quero acreditar que você veio aqui nessa noite achando que isso daqui é uma mera reunião. Eu não quero acreditar que você veio aqui nessa noite por conveniência. Eu não quero acreditar que você veio aqui nessa noite por mera religiosidade. Eu quero acreditar que você veio aqui nessa noite, que você crê num Rei Todo-Poderoso, que você crê no Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo, que você crê naquele que cura, que restaura, que liberta, que renova. Você não veio aqui nessa noite, não, adorar as coisas materiais. Você veio aqui adorar nessa noite o Rei do extraordinário. Entende isso? Esse Jesus é tão maravilhoso que Ele move as coisas, move as pessoas de uma forma tremenda. E finalizando aqui o testemunho, irmãos, para a gente adentrar um pouco nessa palavra que foi maravilhosa, foi impactante ao meu coração. Passando por esse processo, a pregadora de quarta-feira que não sabia da situação, ela ministrando, no meio da ministração, falou assim, o Espírito Santo manda me dizer aqui nessa noite, que tem uma pessoa que teve, tem uma pessoa aqui nessa noite, que teve um resultado de um exame, onde as artérias das veias do coração estão entupidas. E o Senhor manda dizer, estou eu limpando agora todas as artérias, todas as veias, estou eu agora fazendo o meu mover. Irmãos, quando essa irmã ia ministrando, eu quietinho com a mão assim no peito, falando, Jesus, obrigado, Jesus. Passando a mão no peito aqui e agradecendo ao Senhor.
E ela disse, onde a minha esposa falou, porém, é necessário passar pelo processo. Irmãos, vocês entendem que tem aquela cura que é instantânea? Tal como a mulher do fluxo de sangue, se eu tão somente tocar na veste do meu Senhor, eu serei curada. A fé dela fez com que ela arrumou um espaço, foi lá e tocou na veste do mestre. Na mesma hora o sangue estancou. E existe aquela cura que tem o seu processo. Lembra daquele homem que estava cego e Jesus faz lá, cospe na vista dele, passa e fala assim, abre os olhos, o que você vê? Eu vejo homens como se fossem árvores. E Jesus mais uma vez faz o processo e agora olha, e ele vê nitidamente. Tem cura que é instantânea, mas tem cura que tem os seus processos. E essa irmã falou, estou eu curando, mas vai ser necessário passar pelo processo. E quando ela falar isso, o Espírito Santo ardia no meu coração, é para testemunho. Irmãos, quantos testemunhos que no momento é doloroso, mas é necessário você passar para aprender e depois testificar dos grandes feitos do Senhor. Porque quando aquele médico falou aquilo para mim, eu tentei me posicionar forte, mas dói ouvir isso de uma pessoa, principalmente uma pessoa perita na área que está falando. A natureza adâmica faz você ficar um pouco chocado, e o Espírito Santo fala, creia em mim. E aí a esposa está ali também observando, e você fala, Senhor, está nas suas mãos, eu creio. E aí te faz lembrar tudo que a sua mãe passou, né? Embora minha mãe, ela teve uma grande cura da parte do Senhor, e ela passou uns processos também. E aí, crendo nisso, ouvindo essa situação, então a gente entende o porquê passar pelo processo. Sabe por quê? Porque o processo, irmão, se for suave, você esquece. O processo, se for brando, você não vai lembrar. Mas o processo, quando marca, você lembra. E lembra dos detalhes. Lembra que eu falei aqui, eu gostaria de contar os detalhes? Minha esposa, ela contou do processo, e eu falei os detalhes, porque os detalhes do processo marcam, irmãos. E esses detalhes desses processos, com Jesus no barco, irmãos, esse Jesus é maravilhoso. Hoje, quando eu olho o milagre, você entende do processo, e entende que Jesus estava no barco te guiando, te controlando, e hoje você consegue testificar. Tem pessoas aqui nessa noite que estão no processo, mas Jesus está contigo. Tem pessoas que estão passando pelo processo, está doendo, está doloroso, mas Jesus está contigo, creia nisso. Ainda que você vá, eu estou sozinho nessa. O barco vai a pique. Não vou conseguir. Mas Jesus está contigo, tá? Deixa eu repetir, ele não está vindo andando sobre as águas ainda. Ele já chegou, ele já está contigo. Está entendendo? Ele está contigo. A tempestade já passou, tá, irmãos? Já está vindo a bonança aí, viu? Está entendendo? Jesus já está contigo. O processo árduo, doloroso, o medo, agora do barco sucumbir, passou. Agora Jesus já chegou. Agora ele já está contigo. Agora vai vir bonança, tá? Eita, Jesus maravilhoso. Passando o processo, fiz lá o cateterismo que demorou. E crendo, porque até minha pastora falou assim, Adriano, já creio no seu milagre, tá? Você vai passar pelo processo, mas você já está curado, para honra e glória do Senhor Jesus. O pastor também falou. Crendo nisso. Passando lá pela mesa cirúrgica, porque é uma microcirurgia, a gente se prepara para uma cirurgia. Então passa um filme na sua cabeça, mas eu ali olhando para aquele... Sabe, para a parte do teto ali, daquela sala de cirurgia, aquela máquina gigante escaneando meu peito. E eu ali em mente glorificando o Senhor, cultuando o Senhor em mente. E o procedimento acontecendo aqui, né, que foi feito pelo braço. E naquele exato momento que você sente um calafrio, daqui a pouco você começa a sentir queimar tudo, o peito acelerar, e você vai, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está na frente, Pai, porque o coração, irmão, acelera de uma forma que parece que vai pular do peito. E eles vão falando com você, porque já aconteceu de pessoas já infartar ali e não voltar mais. O percentual é pequeno, mas já aconteceu. E você sabe que na natureza adâmica você pensa um pouquinho nisso, não adianta. É a batalha da carne contra o espírito. E aí você pensa um pouquinho nisso. Ao mesmo tempo que você pensa nisso, você fala, mas Jesus está comigo aqui, me guardando, me fortalecendo. Tem o risco de morte que o médico natural, terreno falou,
Mas tem agora a probabilidade da vida que o médico dos médicos me garante aqui. Ó. Se ele falou para mim que está curando, já livrou minhas artérias, já fez o processo, eu precisava passar por processo. E aqui eu tenho certeza que o resultado agora vai ser cura. E aí terminaram de fazer aquele processo. Quando terminou, a médica perguntou, tá tudo bem, Adriano? Eu falei, tá tudo bem. Ó, já vou te dar o resultado aqui, viu? Não tem nenhuma veia do seu coração entupida. E eu dentro de mim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor, como eu te glorifico, Senhor. Eu saí dali agradecendo a Deus. Porque se fosse ao contrário, vocês sabem. O médico ia falar, tá, tem muita veia entupida, vai precisar colocar uma ponte safena, vai precisar tirar a veia da perna, colocar, vai precisar abrir o peito. Tem esses detalhes. Vai precisar colocar um stent, que é um negócio que ele abre a veia do coração para o sangue passar. Teria todos esses processos. De todos esses daí, o resultado sabe qual foi? A cura para a honra e glória do Senhor Jesus. É motivo de glorificar, irmãos. É motivo de pular na presença do Senhor, porque Ele me deu um novo coração, irmãos. É assim que Deus faz. É assim que Ele faz. Pois bem, aí o Espírito Santo, durante esse processo, em que eu estava conversando com ele ministrava o meu coração, no versículo 37 do capítulo 1 de Lucas, onde o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, aparece a Maria, e fala para ela, salve agraciada, tu és a escolhida dentre as mulheres, para agora comportar, eita meu Deus, que mensagem, comportar agora aquele que há de vir para salvar, redimir a humanidade. Talvez ela confusa, porque uma jovem, como que isso acontecerá? O anjo explica para ela minuciosamente no detalhe. E ainda fala para ela acerca de Isabel, sendo velha, e ela já estava há 6 meses gestante. Isabel e seu marido, Zacarias, já eram de idade muito avançada. Até os tempos de hoje, com toda a tecnologia, não conseguiriam conceber filhos de uma forma natural, porque já eram de idade avançada. Para hoje, século 21, não teria condições, a medicina ainda não achou condições de idosos para conceber. E naquela época, o mesmo anjo fala acerca de Isabel, que já estava gerando. E aí depois ele vai falar assim, porque para Deus, vou repetir, porque para Deus, nada é impossível. Ah, Jesus, eu te glorifico. E aí, ela vai dizer o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria entendeu. Ela poderia, irmão, não ter entendido. Falar, não, estou fora, hein? Não. Escolha outra pessoa. Poderia, porque assim, Deus nos deu o livre-arbítrio. Irmãos, é por livre-arbítrio que você está aqui. É o livre-arbítrio. Quando você levantou as suas mãos, se rendendo ao Jesus, você disse assim, Senhor, eu pego agora, nesse exato momento, o meu livre-arbítrio e coloco em suas mãos a sua disposição, porque agora eu sou servo seu, sou propriedade sua. Então, por livre escolha, olha que Jesus maravilhoso, ele poderia fazer assim, você é meu e vem para cá, e não sai daqui. Mas ele deixou você à vontade, para você olhar para dentro de você e falar assim, eu preciso de algo diferente. A minha vida não está legal ou não estava legal lá fora, eu preciso de algo diferente. E esse algo diferente é Jesus. E quando você reconhece, aí você vem para os pés dele naturalmente. Assim como você está aqui hoje. A batalha foi grande, mas você veio para a presença dele. Sabe por quê? Porque longe dele não dá para viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem se achegou aos pés de Cristo,
no mundo não consegue viver mais. Pode até tentar, pode até voltar, vai quebrar a cara, mas vai saber que o lugar dele é na presença do Senhor Jesus. Ele te deu esse livre-arbítrio e você está aqui nessa noite. Maria, ela tinha um livre-arbítrio de falar assim, não quero não. Mas irmãos, ela olhou para dentro dela e falou assim, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Já pensou, irmãos? Ela escolheu servir ao Senhor, ainda que se tivesse alguma consequência, ela escolheu servir ao Senhor. Irmãos, e por escolha sua, Jesus ele falou para os discípulos, olha, no mundo tereis aflições. Ele não poderia falar outra coisa? Pode ficar tranquilo, viu, gente? No mundo agora só vai ser alegria, tá bom? Ele poderia ter falado para os seus discípulos, mas ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenhas fé, tendes bom ânimo. E aí ele chama a responsabilidade para ele, dizendo assim, eu venci o mundo. Então, irmãos, você vai passar por aflição, vai passar por luta, vai passar por perseguição. Mas o interessante de tudo isso, aquele que te guia, ele está próximo de você, ele está te guiando, ele está te orientando. Ele está dizendo, vai por aqui, meu filho, faz isso daqui, não para aqui não, continua, não desiste, não desanima. O escritor aos Hebreus, e eu gosto de falar isso daqui, no capítulo 12, no versículo 2, no versículo 1, ele vai falar assim, vou parafrasear aqui, né? Ó, deixando todo embaraço, todo pecado que tão de perto te rodeia, tanta murmuração, tanto levante que tão de perto te rodeia, sabe? Deixa tudo isso e corramos com paciência a uma carreira que nos está proposta. E ele vai finalizar dizendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eita, coisa maravilhosa! Olhe para Jesus, irmão, está doendo? Jesus, está difícil? Jesus, está faltando mantimento? Jesus, é Jesus que vai suprir todas as nossas necessidades. Se você chegou até aqui nessa noite, foi Jesus que te trouxe. Se você está respirando até este exato momento, é Jesus que proporcionou isso para você. Se você está glorificando aqui nessa noite, é porque Jesus está na casa. Eita, coisa maravilhosa, irmãos. Coisa boa é servir este Jesus. E mais uma vez vos digo, viu? O processo é doído, mas hoje eu conto esse testemunho e continuarei contando. Porque é um grande milagre de um coração renovado por Ele, não tem coisa melhor. Aí você para analisar, Senhor, como está difícil os tempos de hoje. Tanta igreja aberta por aí. É tanta agora... tanta possibilidade de escolher igreja A, igreja B, o que fazer? E agora? Tem um cardápio de igrejas onde eu posso escolher? É verdade, tem sim. Mas se você parar para analisar, nos tempos de hoje, existem igrejas, eu não estou aqui para... estou aqui para dizer o que é real. Existem igrejas onde não tem pastores, mas tem coaches, trazendo mensagens coachirizadas aos corações, que massageiam o ego, sabe? É até gostoso você ouvir. Ah, nossa, que palavra maravilhosa. Mas ela não te confronta. Porque evangelho, o significado de evangelho é boas novas. E as boas novas vindo da parte de Deus nos traz confronto. Nos tira da nossa zona de conforto e faz nós olhar para dentro de nós e nos corrigir. Agora a palavra de autoajuda, que massageia o ego, não te faz corrigir naquilo que é necessário corrigir. Primeiro ponto. E o segundo ponto? Quando você vê uma igreja que ora, quando você vê uma igreja que tem palavra, quando você vê uma igreja que tem cura, que tem salvação de almas, que tem batismo com o Espírito Santo, que tem renovo, estes são os principais sinais e indícios que Deus está na casa e Ele está operando. E eu vou dizer para você, isso não é sobre você, mas é sobre Ele.
não é sobre o meu ego, mas é sobre a graça e grandeza dele. João vai dizer, mas o que me importa é que eu diminua e que ele cresça, que ele apareça. Entenda isso, irmãos. É necessário que você diminua na presença dele, reconheça a sua fragilidade, para que ele cresça em você. Eita, coisa maravilhosa. Eita, eu gostaria de encerrar aqui.